A gente percebe que cada vez mais no mundo dos negócios é perceptível, né, notório, que as pessoas não querem mais ter, elas querem ser. E nós estávamos comentando lá atrás que antes o diferencial era você ter dinheiro. E hoje o diferencial é você entender de tecnologia, né, de compartilhamento. Nova economia é como você não vê as pessoas como concorrentes. E eu vou ver com o Beto aqui, que é dono de uma rede, né, de salões aqui de beleza para mulheres, a Amanda. E também tem o Procópio, que é voltado mais para o público masculino, Beto. E você está abrindo agora, para breve, um Wellness Hub, né, que tem também lá a parte do fitness, operado pelo Tanner, lá do Cagim, e você ficou com a parte dos salões de beleza. Coworking de cabeleireiros, de salão de beleza. Explica para nós esse novo modelo que, pelo que parece, é inédito aqui na nossa região, né? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Chiro. Olha, mais do que nunca, quem cria, né, o profissional da beleza cria, ele tem um laço muito forte com o cliente final. Então, apesar da gente, por exemplo, como marca, ter uma longa história, da gente, eu como gestor, fazer um trabalho a todo dia buscando melhorar, mas é inegável que a confiança ela se dá muito mais com um profissional que presta o serviço. E dentro dessa dinâmica, né, a gente sabe que em alguns momentos da carreira o profissional se faz a pergunta: será se para mim é melhor trabalhar num salão bem gerido, ou será que para mim é melhor ter o meu próprio negócio? E o profissional ele tem esse direito de ter esses sonhos. Alguns têm habilidade de cuidar de todas essas áreas que cabem, né? Alugar um ponto, pagar o IPTU, pagar energia, se relacionar com fornecedor, né? Contador, impostos, enfim, fazer série gestão, de coisas, né? Então, normalmente, quem é muito criativo tem dificuldade dessa área de gestão, né? Poucos conseguem administrar essas duas coisas simultaneamente. E no coworking, nossa proposta para o mercado é facilitar muito essa área. Óbvio que o profissional ele vai ter ainda diferente de um salão comum, né? De um salão tradicional, ou de uma clínica de estética, ou de um spa, na qual o profissional vai lá, atende e vai embora. No coworking ele vai ter essa possibilidade facilitada, ao invés de ter um ponto, comparação a ter um ponto, mas ainda vai ter um pouco mais de trabalho se ele continuasse numa empresa que não fosse dele. Então, de uma forma resumida, o que nós queremos é propiciar mais uma opção para o mercado, para esse profissional que, eventualmente, não necessariamente precisa ficar única, exclusivamente conosco, mas pode trabalhar em outro local e ter lá um ponto onde ele pode atender determinados momentos na semana, no mês. O nosso papel lá no Wellness Hub é dar mais liberdade, porque quer queira, quer não, por exemplo, num salão comum, a gente precisa compor uma agenda, então o salão agora está aberto, vai abrir, né? Os salões do shopping, os salões da rua já estão abertos, e 10 horas da manhã, quando estiver aberto, vai ter gente lá marcada, agendada ou não, para fazer serviços. E a gente vai precisar que pessoas se comprometam a instalar, profissionais se comprometam a instalar para atender os agendados e os não agendados. Num coworking, o profissional ele vai ter liberdade. Hoje eu quero trabalhar sábado de 10 a meio-dia, porque à tarde eu vou ter um compromisso com a minha família. Ele paga por hora? Paga por hora. Dentro do Wellness Hub. E o preço o valor é dele? O valor é dele. Total. O valor é dele. Então ele vai programar a agenda dele sem ter que dar satisfação para ninguém, a não ser para o cliente dele, obviamente, que vai chegar. E nosso papel vai ser fazer essa interligação através de um sistema. Resumidamente, o nosso papel dentro do Wellness Hub é também ajudar o profissional nessa área, mas também dar mais liberdade para ele vir com a roupa que ele quiser, para ele fazer o horário que ele quiser, para ele usar os produtos que ele quiser, para ele atender com o preço que ele quiser. Então, essa é a diferença. E fica onde? Vai ficar aonde? Até porque vai inaugurar. Exato, né? A gente deve inaugurar final do ano, início do próximo, máximo, e fica ali no Torres Care Center, que é na Avenida das Torres, quase chegando no Coroado. Então, tem um Hotel Ramada, tem uma infraestrutura lá, uma academia, como você disse, e vários outros negócios que vão criar sinergia. Boa parte dos profissionais sonham em ter o seu próprio salão.
Isso é possível hoje, você tendo que alugar um ponto, fazer um contrato de 1, 2 anos, tendo avalista, né? Investindo 50, Mobiliário. 100, 200, 1000, né? Sem ter a certeza de que aquilo vai dar certo. Os seus clientes que você está atendendo hoje no lugar vão te acompanhar. Então, o Wellness Hub, o coworking de beleza e bem-estar, e é legal a gente falar que lá nós vamos ter para podologia, para estética, para biomédico, para quiroprata, para cabeleireiro, para manicure, para barbeiro, para pessoal que trabalha em terapia, vamos ter um spa. Então, qualquer profissional dessa área que atue no mercado já e que pense, de repente, em fazer esse investimento, ter seu próprio negócio, de repente pode, ao invés de ter o seu próprio negócio materializado, né, como no seu nome, você pode ir lá alocar um espaço, uma sala particular, uma área para executar o seu trabalho e dar sua cara ali naquele local. Ou até pessoas que fizeram esse movimento e que hoje, de repente, estão vendo que lucrativamente não está dando resultado, né? Quer dizer, porque eu ganho bem, mas eu tenho que pagar toda essa lista. Beleza, a gente tem aqui a participação do Jorge Garcia, que ele fala assim: muito interessante essa questão dos mercados de locação de bens e serviços. Tem um sítio na área rural de Manaus que aluga como condomínio florestal para estudos, pesquisas e plantios de projetos de reflorestamento e sustentabilidade. A ideia é nova no Amazonas e tem recebido atenção de universidades, empresas e centros de pesquisa. É muito daquilo que você falou, né? De você ter o espaço, a pessoa precisa mais às vezes do espaço para poder desempenhar a sua função do que propriamente ter algo materializado, físico, né? Para poder crescer e desenvolver o seu negócio. Então, no caso, isso a gente vê como uma plataforma, né, digamos assim, futurística do que pode acontecer com os negócios lá na frente, não é isso? Exato. Esse desafio aqui é focar em cada vez mais atender melhor e dentro do Wellness Hub. Perfeito. Então, eu acho que a solução é o foco, né? Exato. Então, você subnicha, ao invés de ser bom em tudo, começa a subnichar para unhas. Já tivemos também, né, franquias somente de unhas, aí depois só de cabelos, de escovas. Então, essas são as tendências de ao invés de querer abraçar o mundo como um todo. Final de jogo, né? Final de jogo. Agradecer aqui os nossos convidados. Obrigado aí, Sidney, pela presença. Obrigado, Oshiro. Eu acho muito legal trazer esse tema. É um tema que a gente observa que 82% dos nossos clientes, quando chegam para falar sobre carro, eles não sabiam ainda como funciona o carro por assinatura. Tá? Então, pesquisando lá, carro por assinatura no Google, lá, a Hash Frotas está à disposição para a gente receber, bater um papo, conversar e ver se esse caminho realmente é o mais interessante, assim como tem sido para muitas empresas. Agradeço o convite, o espaço para a gente trazer esse assunto tão interessante. Agradecer o Beto, o Calvin, né, e toda a equipe aí da Rede Amazônica pelo espaço aí para a gente desenvolver a nossa região amazônica mais à frente. Que inclusive os carros da CBN, da Rede Amazônica, é da Hash. Exatamente, né? Obrigado, Beto, pela presença. Valeu, Chiro. Obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a equipe da CBN, Calvin, né? Nosso amigo que está nos comandos. O homem da voz. Obrigado a todos que acompanharam a gente, né? Que botaram as perguntas, exatamente, né, Calvin? Aí, todo mundo participou. A participação também é bacana. Então, é muito legal a gente falar dessa novidade. Logo, logo vamos estar abrindo o Wellness Hub ali na Avenida das Torres. Siga a gente lá no Instagram, mande sua pergunta, que é realmente muita coisa nova. Que talvez a gente não consiga esclarecer tudo no bate-papo, mas foi muito bacana. Obrigado, CBN.